Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, esta nossa casa irmã, e estamos juntos. Talvez os dois filhos, né, do cristianismo, dois desses filhos, Almec e o Allan Kardec. A nossa casa instituiu um ciclo de palestras em torno das parábolas de Jesus. Inclusive, Fátima Raquel que iniciou a primeira palestra, né? E foi uma maravilha. Encerramos ontem esse ciclo de palestras, não vendo todas, é claro, né? E a gente chega a determinadas constatações que a vida é simples. Por que a vida é simples? Porque uma parábola dessa é simples. Eu me lembro de uma aula que eu sempre dou, né? Eu dou aula, eu já decorei as minhas aulas porque há 27 anos eu ensino a mesma cadeira. Aí isso significa que são 54 aulas da mesma aula que eu já dei. Aí tem uma aula que eu vou dar, que se chama Questões Prejudiciais no Processo Penal, que é a minha cadeira. Aí eu digo assim para o aluno: o que são questões prejudiciais? Aí o aluno fica assim pensando, divagando, querendo fazer a mais profunda filosofia. Aí eu digo: questões prejudiciais são as que prejudicam. Aí não, professor, não pode ser. Por que não é? Porque é tão simples que as pessoas não querem aceitar as coisas simples. Vejam bem essa parábola. Essa parábola, aliás, eu fiquei muito feliz quando colocaram para eu comentar essa parábola, porque eu só tinha visto uma vez na minha vida essa parábola. O camarada que começou na doutrina espírita em 1989 e só tinha visto essa parábola uma única vez. E não dei assim um grande significado. Aí quando eu fui estudar para fazer a palestra, porque a gente que faz esses comentários aqui na tribuna é o primeiro grande beneficiado, porque a gente vai aprender uma coisa boa, né? Aí eu fui e li, e vocês vão ver como uma coisa simples. Parábola dos dois filhos está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31. Um dia em que Jesus, tendo ido ao templo de Jerusalém, ensinava ao povo, anunciando-lhe o Evangelho. Chegaram-se a ele os príncipes dos sacerdotes, os escribas dos anciãos, e o interpelaram com que autoridade fazia tais coisas. Jesus redarguiu com outra pergunta, a que não souberam responder. E porque ficasse evidente a hipocrisia deles, lhes propôs em seguida esta parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro lhe disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero ir. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. O homem falou mesmo ao outro filho, que respondendo disse: irei, Senhor. Mas não foi. Dito isto, Jesus indagou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Jesus então os censurou com estas palavras: na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus.
é muito óbvio dizer que quem fez a vontade do Pai foram os primeiros. O primeiro filho que disse inicialmente que não ia trabalhar na vinha. Aí, quando a gente vai analisar, vê a simplicidade das coisas para a gente compreender e para a gente praticar. Que foi o primeiro que fez a vontade do Pai. Desde aquela época não havia nenhuma dúvida. Os próprios escribas e fariseus responderam a Cristo. Mas isso demonstra esses dois filhos, as duas personalidades, o dualismo das personalidades que nós temos, né? O primeiro é aquele que disse que não ia, mas foi fazer as coisas mundanas, né? E começa a fazer e se satura das coisas fúteis, das coisas más. Aí se lembra, porque quando o pai pediu para ele trabalhar na vinha, é como se estivesse lançado a semente no coração dele do trabalho em proveito da humanidade. Aí ele inicialmente não vai, faz as coisas do mundo, faz as coisas meramente materiais, mas depois dá aquele estalo, né? A semente brota e ele vai trabalhar na casa do Pai. O segundo filho é o chamado devoto sem obras. Ele não contou conversa. Quando o pai chama, aí ele diz: pronto, né? Pronto, vou agora. E engana o pai não indo. Então está claro que é o primeiro filho que faz a vontade do pai. E aí chega uma outra questão também, igualmente simples, mas às vezes complicado. Por que é complicado? Porque quando é simples para decidir pelos outros, é uma beleza, mas quando é simples para decidir por nós mesmos, qual desses filhos nós somos? O primeiro ou o segundo? Quantas vezes o pai já não nos chamou para trabalhar na vinha e a gente, aparentando a hipocrisia de ser um cristão, como que consente e acaba não indo? Será que a gente já teve alguma vez assim? Não, hoje eu não vou para o centro ou para a igreja porque está chovendo muito. Outro dia, quando tiver melhor, eu vou. Não, a casa está muito cheia, tem muito frequentador. Não, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Quando é para o outro, é fácil. Quando é para a gente arranja uma desculpa. Não, é porque chegou um amigo meu de muito tempo que não me visitava, né? Eu, na medida do possível, eu digo assim, sabe? Pessoal, não vão lá em casa na tarde do sábado. Eu digo, né? Não é porque eu queira ser bonzinho e não faltar com os meus compromissos. É porque eu sou grosso mesmo, sabe? Eu sou grosso mesmo.
Porque era um ditado que meu pai dizia assim, né? Quando eu comecei a advogar, aí meu pai foi visitar lá, eu tinha um escritório ali no edifício Barão do Rio Branco, lá no centro de Natal, aí eram vários escritórios de advogado. Aí papai disse, olha, quando você quiser conversar com um colega seu, você vá na sala dele, não deixe ele vir na sua sala. Aí eu fiquei aqui encucado na cabeça e eu perguntei, papai, por que é que eu devo ir na sala dele e não deixar que ele venha na minha sala? Ele disse, porque você na sala de outra pessoa, na hora que você quiser você sai. Se ele vai visitar você na sua sala, você fica sem graça. Vai embora que eu tenho que fazer o negócio, né? Então, já por conta disso, eu digo para o pessoal, não vá lá em casa. Por quê? Porque é a minha preparação para ir fazer o meu trabalho na nossa casa. Tem um horário de reunião igual a essa, mas nós começamos às 3h30 uma outra atividade, então eu já separo, né? Por quê? Porque para não ser tentado por essas coisas. Quando eu comecei no movimento espírita, parece que todas as coisas só apareciam para eu fazer no horário das reuniões. No horário das reuniões. A gente sabe que não é coincidência, né? Sabe que são os irmãozinhos trabalhando para que a gente não vá, para que a gente não se instrua, não se esclareça, porque fica mais fácil para eles fazerem o trabalho deles, né? Então, o segundo filho somos nós quando nós estamos criticando, como na época se criticavam os publicanos, né? Que eram os cobradores de impostos, as meretrizes, que todo mundo criticava, mas todo mundo, né? Gostava de utilizar aquele serviço, né? Conta-se que naquela história, naquela parábola da mulher adúltera, era exatamente uma pessoa de muita importância, que fica para outro dia a gente conversar isso, que estava acusando a mulher, né? Pessoa de muita relevância na época, para aquela situação que ensejou aquela passagem da mulher adúltera, que Jesus acaba dizendo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, as nossas perfeições exteriores, iguais à do segundo filho, que disse que ia, né, para ficar bem na fita, como a gente diria hoje, né? Eu vou, meu pai, e acaba depois não indo. A gente precisa se policiar para não incidir, porque não é difícil a gente incidir no dia a dia nessa situação. Dizer que faz uma coisa e acaba não fazendo. E aí, quando Jesus faz no final aquela observação de que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus, é justamente por quê? Porque aqueles nossos irmãos, muito embora fossem acusados, eles já sabiam do sofrimento, já sabiam dos pesares porque passava. E por isso mesmo, quando decidiam converter-se ao caminho do bem,
como foi o caso de Madalena, como foi o caso de Zaqueu, né? Toda vez que eu falo de Zaqueu, eu me lembro de Duda, né? Porque Duda era bem pequenininho e Zaqueu era pequenininho, parece com Zaqueu. Eram exemplos típicos de publicanos e meretrizes que, na verdade, optaram por aceitar, ainda que tardiamente sobre o nosso olhar, sobre a nossa concepção de ligeireza, né? Mas acabaram atendendo, enquanto que outros nunca atendiam, diziam que ia atender por conveniências. Então, essa parábola dos 2 filhos, ela traduz também a confiança que o Pai maior coloca nas mãos de todos nós. Ele não fez a distinção, como não faz ainda, nem nunca fará, de quem cumpre ou não a sua vontade. Apenas, nada obstante o dizer muito atualizado de que todos gostam de escrever, que é livre para dizer o que quer, como foi o segundo filho, né? Nós somos livres das nossas ações e escravos das consequências. Somos escravos porque, inapelavelmente, as nossas ações produzem consequências. E nós vamos aprender. Nós vamos aprender todas as lições. Agora, existe aluno, hoje eu não sei mais, porque as regras de educação mudam tanto, parece que é proibido reprovar um aluno agora, né? Aí eu não sei para que então passar. Era melhor acabar com as avaliações. Mas, deixando esse radicalismo de lado, né, eu quero dizer que, muito embora os segundos filhos não fizeram a vontade do Pai, mas todos os filhos aprenderão com menor ou com maior sacrifício. Então, é uma opção que a providência divina nos dá: aprender com maior sacrifício ou com menor sacrifício. Não adianta a gente entrar naquelas palavras de lugar comum, onde nós dizemos: fiz para Stefano tudo dá certo, e para mim tudo dá errado. Tem gente, a gente não diz assim com outros, né? Mas cada um sabe, um ditado popular, onde o sapato aperta. Cada um sabe. Essas parábolas, né? Jesus falava por parábolas naquela época, porque se Jesus fosse dizer para os fariseus abertamente, algumas vezes ele até disse, é porque os fariseus tinham uma compreensão meia da conveniência deles, né? Mas Jesus disse, pessoal, Jesus e Caifás Schutel às vezes também davam uma coisa que não era só, não era assim. Ele expulsou os vendilhões do templo, foi, vamos lá, pessoal, e meteu brasa e expulsou os vendilhões do templo. Caifás Schutel, eu gosto muito da literatura sobre Caifás Schutel, discutia com o pastor e praticamente chamava o pastor para briga no jornal, né, da cidade de Matão, no interior de São Paulo.
Por quê? Porque às vezes a gente, é claro que não vai sair procurando briga, mas essa parábola, né, aquela. Tem gente que gosta, diz assim as frases, aprende, inspirado pela providência, e faz como Jesus fazia, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, tá uma pancada no pescoço do bocado de gente. E agora, quem foi que fez a vontade do Pai? Outra pancada. Era pancada. Por quê? Porque quando o pessoal não quer aprender, tem que ser através de palavras fortes. Os dois filhos representam, finalmente, as opções que nós temos, né? Representam o nosso livre-arbítrio, representam, sobretudo, e reforçam a moral evangélica, porque é possível que nós tenhamos a melhor das boas vontades em sempre fazer a vontade do Pai. Mas aí às vezes a gente não sabe qual é a vontade do Pai e fica na dúvida. Aí a gente ama, mas fica na dúvida por falta de conhecimento. Aí vem a doutrina espírita e diz: amai-vos e instruí-vos. Na medida em que a gente busca na leitura do Evangelho, em especial nos grandes autores, essa parábola é comentada no livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Calegares de um modo espetacular, sabia? E a gente, se instruindo nessas leituras, vai seguramente buscar mais instrução, buscar mais elementos que faça com que a gente tenha facilidade na utilização do nosso livre-arbítrio. Porque instruídos, nós vamos fazer igual a uma história que se diz de um pintor francês, já agora do século XX, da segunda metade já do século XX, e ele participava de um grupo que tinha alguns pintores que eram ateus, e ele era cristão, né? E aí nas reuniões dele, o pessoal fazia críticas as mais diversas a ele. Por quê? Porque ele olhava para as coisas e dizia que foi tudo criação de Deus, a natureza esplendorosa, a criação de Deus. E o pessoal refutava, dizia que eram combinações, eram as árvores que, através das sementes, da fotossíntese, dos fenômenos químicos, e que as coisas somente aconteciam por conta da ciência, né? E então ele pintou um belo quadro e expôs sem colocar o nome de quem tinha pintado o quadro. E esses amigos, rapaz, você preparou uma exposição, mas
quem pintou esse quadro? O cara disse, não, esse quadro foi pintado por acaso, assim, um sopro científico e ele foi pintado. Não, isso não existe, não pode assim, as tintas caírem e pintarem um quadro belo como esse, tudo sendo por acaso. Não pode. E o ateu dizia que não pode, ele disse, olha, você diz que o acaso fez a natureza toda, uma coisa tão bela quanto essa. Eu acho que era mais ou menos uma paisagem como essa daqui. Como é que não pode pintar um simples quadro como esse, rapaz? Isso aqui é um quadro que qualquer um de nós pintaria. E o acaso faz aquilo tudo belo. Porque, na verdade, o objetivo dessa parábola, quando Jesus diz ela em público para aqueles que o perseguiam, era despertar neles que a simplicidade, que o cumprimento de fazer a vontade do Pai está ao alcance de qualquer um. Mesmo que inicialmente nós neguemos a fazer a vontade do Pai, mas que nas reflexões, nos acertos, nós entendamos que deva ser feita, sempre é tempo de fazer a vontade do Pai. Enquanto que os outros, em consequência, para atender a um costume da época que dizia que os publicanos e as meretrizes iam para o fogo eterno, ele disse que os publicanos entrariam primeiros que eles outros, e os segundos filhos que não cumpriam a vontade do Pai, no reino dos céus. Então, é isso, meus irmãos. A nossa casa, União Espírita Cristã, vai continuar nesse ciclo de palestras, porque é nessa simplicidade das coisas, é nessa simplicidade das coisas que a doutrina espírita foi construída. A doutrina espírita revelou para a humanidade uma coisa que a humanidade estava descrente. A humanidade, por exemplo, quando via falar em filosofia, achava que era uma coisa literalmente do demo, porque era uma coisa muito complicada. Mas, por exemplo, a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, é a filosofia básica tradicional. E o que é a filosofia básica tradicional? Uma coisa simples: perguntas e respostas. As perguntas de Kardec, certamente inspirados por espíritos de alto galardão, e a resposta dos mais diversos espíritos. Simples, simples, simples. O que é filosofia? É o primeiro livro de Kardec trazendo a filosofia clássica para integrar o modo de viver do homem, deixar a religião apenas no sentido dogmático, para trazer a racionalidade da ciência, trazer também o modo de viver, a filosofia clássica, juntamente com o aspecto religioso, para fazer com que Cristo predomine o seu pensamento dentro da doutrina espírita. É essa mais uma parábola de Jesus, os dois filhos, e eu posso até não estar preparado, mas eu tenho uma força, tenho feito uma força grande para ser o primeiro. Continuo pelejando. Vamos pelejar. Muita paz.